Fala aí, galera. Guti falando. Só pra dar um disclaimer aí pra vocês, esse episódio tá muito legal, mas ele foi gravado numa área externa enquanto a gente fazia um encontro pra treinar pro Laíque. Então algumas partes ficaram meio esquisitas, mas por favor peço que vocês relevem, porque tá bem legal e bem interessante o episódio. Sigam aí com o episódio do Laíque e semana que vem a gente passa pra vocês o feedback de quem participou da competição. Valeu, galera! Amigos do Pokémon TCG, bem-vindos de volta ao Top Deck Cast, seu podcast sobre Pokémon TCG. Hoje vamos falar sobre o Laíque que está chegando aí nos próximos dias, o campeonato latino-americano internacional que vai acontecer em São Paulo. E hoje estamos com participantes que vão jogar no Laíque. Então eu vou deixar eles se apresentarem. Eu queria saber deles como é que eles acham que vão nesse Laíque. Oi, gente, é a Marcela. Esse vai ser meu primeiro Laíque depois de participar de 2 mais. Eu tô bem ansiosa e nervosa. Acho que não sei como vou nesse Laíque, ainda é pra mim uma incógnita de como vai ser. Mas eu espero, no mínimo, manter o resultado do meu regional. Foi 3-4-1. Não é a melhor coisa do mundo, mas que pelo menos manter, que não seja. Tô com expectativa de pelo menos eu vou me divertir, que vai ser primeiro evento internacional, assim. Que vai com certeza ser diferente de um regional, né? Aí, Marcela, foguete não tem ré, né? É do 3-4-1 pra cima. Não vai menos. Meu nome é Lucas, esse é o primeiro evento meu, canal contra o Laíque. Eu não sei o que eu quero, pelo menos pegar Day 2. O deck também tá um pouco deciso, tá umas coisas pra pegar o Day 2 lá, fazer o que eu posso e, cara... Não, relaxa. O Lucas nunca participou de um evento, mas a gente joga com ele, o cara manda muito bem. Nossa esperança, Day 2. Eu sou o Daniel, tô jogando agora o terceiro Laíque, tentar, né, experiência boa. Tá se aposentando. Aí, a expectativa, tentar continuar jogando sempre no Day 2, pra tentar um top, daí com a premiação, melhor coisa, abrir uns pacotinhos, vale a pena a jornada. Muito bom. Eu tô de volta aqui, gente, eu sou o Jonathan, e a minha maior expectativa pro Laíque é que tá muito bonito e eu quero muito ele. De resto, eu tô indo só pro jogar mesmo. Quero fazer um parecido com o PH aqui pro Day 5? Acho que foi isso. O importante é da gente divertir, é uma experiência válida, então tá valendo. Não está no terceiro. O importante é a experiência de conhecer um evento internacional. Uma experiência que já começou tentando conseguir o ingresso, né? A gente conseguiu o ingresso do Laíque. Quem conseguiu, parabéns, porque eu particularmente não conseguia muito, mas foi muito difícil. A gente pôde ver vários streamers, pessoal que é famoso, que queria vir pro Brasil jogar no Laíque, não conseguiu. Eu não sei como é que eles podem resolver essa situação. Eu acho que até poderiam abrir mais ingressos. Eu não sei o que vocês acham, mas acabou que muita gente boa, não falando de mim, falando de vários jogadores famosos, ficaram de fora por causa desse sistema de compra de ingressos. Como é que eles podem resolver isso, mas, enfim, é uma queixa que foi bastante falada aí nos últimos dias. Daniel, você que joga há muito tempo, foi sempre assim? Cara, então, mas pô, já temos 3 anos aí nas costas, Laíque anda sempre lutando, cara. Sempre situação que o pessoal vai ficar triste, vai nas redes sociais pedir mais vagas. Então, cara, eu acho que assim, não é questão de você colocar 500 vagas a mais. Cara, você tem que chutar logo o balde, cara. Colocar 2.000 a 3.000 vagas a mais e, cara, vai encher o evento, com certeza. Eu acho, se não me engano, esse Laíque tá pra expectativa de quase 3.000 antes, ao todo. Muita gente, mas, cara, com certeza, assim, bateria a 3.500, 4.000, acho tranquilo. E agora falando mais especificamente do jogo que vocês querem fazer no Laíque, vocês já decidiram qual é o deck que vocês vão utilizar? Eu acho que aqui quase unânime, né? É. Se não unânime. É unânime. Goldengo. Somos 4 Goldengos. 4 Goldengos. Que isso, gente? Agora só muda esse spec, né? Eu acho que as 600 vão sempre alternar ali, mas toda a mecânica vai sempre manter. A pedrinha, cartão, comprando tudo e ir atrás do nocaute. Coincidência ou não, nesse podcast nós temos 4 jogadores aqui do Laíque e os 4 vão jogar de Goldengo. Acho que até é engraçado poder ver isso, que pequenas mudanças na lista, mas somos 4 Goldengos. A gente tem visto uma crescente na lista de quantidade de jogadores com a lista de Goldengo. Teve o último resultado em que o Goldengo foi campeão em cima da Eevee Box. Então, a gente tá vendo, inclusive, até tá rolando nesse momento o regional de Las Vegas. O deck mais utilizado foi o... Vocês veem essa utilização de Goldengo em massa, assim, uma boa coisa pra vocês que precisam de Goldengo? Ou vocês veem maior dificuldade? O que vocês estão esperando? Cara, eu acho que dá um certo receio.
Particularmente, se eu fosse jogar de Las Vegas, eu acho que eu não ia de causa do hype engano. Então, como que ele ganhou? E ainda saiu vitorioso em cima de uma bad match, né? Então, pô, o hype cresceu muito em Sec. E aí você acaba vendo Charizard, Cerulege aparecendo um pouco mais. E são decks que, assim, pela consistência, às vezes pela forma agressiva do Cerulege, muito padrão, né? Não é um deck que aparece tanto nos campeonatos. Mas agora, tendo uma match popular extremamente boa, é normal, né? É esperado aparecer esse tipo de matchup. Eu ficaria com receio por causa disso. Tendo like depois de Las Vegas, eu ainda tava um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. Querendo ou não, internacional, cara, como vem os maiores jogadores de todas as regiões, a galera sempre tem meio que um favoritismo em cima dos decks que exigem um pouco mais de capacidade, tipo Gardevoir, Dragapult. Então são matches que o Golden consegue se virar bem. Por isso que eu me sinto mais confortável. Eu acho que dificilmente vai aparecer decks que são mais, cara, como posso usar um termo sem ser muito brain dead. Acho que isso. Isso deixa mais tranquilo a escolha pra Golden. Eu acho que o grande problema do você jogar de Goldengo quando ele tá tão em alta é que vai ter muita gente preparada, muito tech pra pegar o Goldengo. Então vai ser a pior parte. Vai ter provavelmente muito Cherossi, Aery. Alguém vai ter uma coisinha ali, mas torcer pros deuses do matchmaking tirar esses caras da nossa frente. Pegar uma Alakazam. Eu não pegar uma Alakazam, eu acho que é o fundamental pra mim, mas eu acho que num grande escopo eu prefiro muito mais uma Mirror, ou até mesmo o que o Daniel falou, né, do que arriscar cair com muito Cerulege, sabe? Que venha mais Goldengo, sabe? Entendi. E o Jonathan falou que o pessoal pode estar vindo mais preparado com as techs, justamente para tentar evitar essa recuperação das energias ou até a busca das energias do Goldengo. Vocês sabendo disso, como é que vocês estão se preparando, o deck de vocês, o treino de vocês, e como é que foi o treinamento pro Laik, que tá para chegar? Como é que vocês fizeram? Vocês estão jogando com o mesmo deck há muito tempo? Vocês estão estudando várias versões? Como é que tá sendo para vocês? Goldengo eu sempre joguei, acho que desde que comecei, mas né, foi aquele Goldengo com busca de energia profissional, né? Agora eu tô dando uma trocada, eu tô usando... Ainda vou escolher entre pegador e caixa, mas eu vou tender a usar pegador. Porque pegador eu consigo botar mais algumas cartas. Como eu falei, eu vou ter uma stack pra Silorez, vou ter tech também até pra todos os cubos, vou ver se eu consigo arranjar alguma coisa pra não tomar muito isso. A minha preocupação é um pouquinho o Absol, que o Absol vai ter o Cherossi, mas sempre vai ser Pô, será que eu uso a habilidade do Goldengo pra encher a mão, só pra ter a mão, mas aí às vezes eu deixo de usar a habilidade só pra não tomar um Shiroseki, pô. Tem muitas dessas questões de, putz, vou ficar muito travado na questão de o que ele vai ter ali pra ferrar o meu Goldengo. A minha experiência vai ser, eu vou jogar em campo agora no Laik, pô, porque, como eu falei, é a primeira vez que eu vou jogar internacional, o primeiro evento Premier. Então, acho que pra mim, se eu não tomar double prize, eu já tô feliz. Fica tranquilo que o PPC é normal, acontece, das melhores famílias. Mas, só pra contextualizar, o Tramoid Cherosik, que o Lucas comentou, é um suporte que faz o oponente descartar a mão dele até que ele tenha 3 cartas somente. Então, pra quem joga de Goldengo, o Alakazam, decks que tem muita compra e tem todos as suas ferramentas na mão, é péssimo, porque você tem que reduzir tudo que você tem a 3 opções. E aí, às vezes, você precisa da recuperação, você precisa do boss, você precisa de uma bola de ninho. E isso complica muito o jogo de quem joga de Goldengo. Além das energias, né? Que se a pessoa já tiver com as energias na mão, vai tudo pro descarte. E vocês? Como é que vocês fizeram pro treinamento de vocês? Eu comecei a jogar de Goldengo por agora, logo depois do regional de BH, então foi um deck... Quer dizer, eu já tinha jogado antes, né, mas na lista antiga, mas eu comecei a jogar bem sério com essa lista nova com o Paul Rock e a Luna Tone. Pelo menos quanto a isso, além de treinar e basicamente só estar jogando com esse deck desde então, eu vou tentando ajustar não só a lista ao que tem os matchups, mas também ajustar a lista à minha gameplay. Porque eu senti dificuldade, por exemplo, com a lista da Caixa Secreta. A Caixa Secreta nunca foi uma Ace Spec que eu usei muito ao longo dos meus decks, né? Não joguei muito de Guard, não joguei muito de Green. Então não é uma gameplay que eu me acostumei. No final do dia eu tava usando a Caixa Secreta no descarte da recuperação superior de energia. Parecia algo ruim, sabe? Me soava muito estranho. Então assim, eu ajustei pro Pegador Superior, que foi uma lista que apareceu,
e também eu vou ajustando algumas coisas ao longo da gameplay. Tem algumas listas que não rodam com a Criptomaníaca, eu coloquei pra testar. A Mawile também, a Mega Mawile, eu não sei se eu me adaptei tão bem, então ao longo dos treinos eu tô tirando e colocando e vendo, assim, o que vai adaptar melhor pra mim. Pelo menos pra mim tá funcionando assim. Eu tô tentando também aproveitar que é um treino pro Laik, né, jogar de Goldengo, já que foquei nesse deck e vou jogar com ele. Eu tô também treinando ver o deck building pro meu estilo de gameplay. Não só seguir uma lista, acho que já falei isso outras vezes no podcast, mas não só seguir uma lista, como também entender como eu jogo. Porque não adianta eu botar uma caixa secreta se a caixa secreta não se adequa ao que eu tanto joguei tantas vezes. Então eu tô também adaptando a lista até o momento que a gente tá gravando, a gente ainda não mandou nossas listas pro Laik, ainda não abriu, mas até o momento eu não tô com minhas últimas 6 cartas definidas do meu deck de Goldengo. Eu tô ainda finalizando o deck. Eu jogo de Goldengo desde que ele lançou, então falo que eu jogo desde que ele era ruim, quando ele saiu. Então eu peguei toda essa evolução e tô tentando adaptar o deck de acordo com o meu playstyle mesmo e com o meta atual. O que me preocupa muito de que eu vou pegar mais contra do que exatamente o que é ruim contra mim. E isso, vai ser... Vou ter que pegar algum tipo de pack ainda maluca. Quem sabe eu não troquei esses pack dessas que estão vindo pra alguma outra surpresa aí. Tambor, né? O tambor seria muito bom. Já que Goldengo consegue rodar com basicamente qualquer esse spec que você consiga encaixar e seja relativamente boa. Realmente, muito flexível o Goldengo na questão de esse spec. Você, Daniel? Cara, eu vou te falar. Primeiro, eu acho que é bom reforçar esse ponto que a Marcela trouxe. Cara, não existe uma lista certa de um deck. Existe sim, né, a base de um deck. Você sempre vai ter algumas cartas que são chaves ali pra estruturar. Começar o deck, né? Mas, cara, as 60 cartas, cara, nunca vão ser iguais. Né? Desde um torneio pro outro, mesmo que seja um campeão de um regional pro outro, dificilmente vai repetir a lista, porque você sempre tem que analisar o meta e tudo mais. E o importante que a Marcela falou, o seu estilo de jogo, cara. Não adianta você forçar uma carta que você não entende bem como você vai utilizar ela em diversas situações e você simplesmente, tipo, começar a desempenhar mal por causa disso, sendo que você tem um entendimento muito melhor com outra S-Spec, já tem familiaridade. Então, pô, nessas horas é muito bom você, na hora de treino, testar o máximo possível todas as cartas. Você pegar ali, Limite 2 é muito bom pra você pegar isso como base. Ele te traz a porcentagem de todas as cartas que apareceram já alguma vez no torneio dentro do baralho. Então, tipo, e você ir adaptando. Vai as matchups que você tá esperando enfrentar, óbvio. Senão, dependendo, você consegue abrir mão de uma ou outra carta, mesmo que ela seja popular. E, cara, é isso. Você tem que testar ao máximo as partidas. Acho que as bad matches são as que você precisa ali talvez dar um pouquinho mais de atenção, porque por mais que seja uma bad match, cara, você nunca pode chegar na mesa já vendo o cara abrindo aquele Zero LED e pensar, pô, perdi, vou de próxima. Pô, num campeonato, cara, 3 derrotas é o seu fim da sua jornada. Então, assim, você tem que saber o que você vai fazer contra aquela match e tentar dificultar ao máximo, cara. Sempre existe o fator sorte no jogo de TCG, então... Vai ter horas que o cara vai dar uma brincada e aquele um turno a mais que você ganhou, você vai tirar muito proveito em cima disso. Porque às vezes o cara consegue praizar o que ele precisava pra te ganhar e não tem que você fazer. E você ganhou porque ele deu azar. Não pode só desistir no meio do caminho. Mas se você vê que tá tudo perdido também, você ganha ali uns 5 minutinhos a mais e vai pra próxima partida e continua jogando. Destino da match, mesmo sendo que perdida. Eu acho que toda experiência é válida. Se você começar com 0-3, com 3 derrotas, eu aconselho a não dropar, a continuar jogando, mesmo que seja cansativo, desestimulante, porque você não vai pegar de Day 2. Pra você ter experiência, de você ver outros matchups, de você jogar, você tá ali pra competir e pra jogar. Eu acho que você tem que experimentar o máximo que o evento puder te tirar disso, e eu acho que você dropar, talvez, eu não vejo como a melhor situação. Aproveite, jogue com outras pessoas, converse com outros jogadores, às vezes você tá aprendendo coisas novas técnicas que eles estão utilizando. Eu acho que tem que aproveitar o evento. E, Daniel, você que é o mais experiente, assim, em questão de Laik, regional, tem diferença mesmo? Cara, tem, com certeza. O internacional, ele sobe sim o nível dos jogadores. No regional, acho que você tá mais tendencioso a pegar um deck rogue, sabe? Você enfrentar alguém que tem pouca experiência. Cara, no Inter, realmente você vai cair sempre
100% contra brasileiros. Você vai com certeza enfrentar alguém dos Estados Unidos, Japão, cara, e o pessoal vem pra jogar correndo atrás da premiação, cara. Então, assim, o pessoal é experiente. Agora, uma coisa que... Todas as experiências que eu peguei no Day 2 foi que, cara, do dia 1 pro dia 2 é outro nível. Pô, é uma parada absurda. Você fica numa situação que você já não que você espere contar com isso antes, mas dificilmente você vai ver o cara cometendo uma misplay, dificilmente vai ter juiz na mesa sendo chamado por causa de alguma penalidade, e dificilmente tem erro, dificilmente. Você vai ter que tirar o máximo, extrair o máximo do seu deck, seu oponente provavelmente vai estar fazendo o mesmo. E assim, cara, é aquelas situações que são as partidas mais difíceis, né? Você vai ter que... um detalhe ou outro que vai te fazer ganhar a partida ou não. Uma decisão, uma tomada de decisão. Eu acho que uma experiência que eu trago nisso, que eu vivenciei, foi no Rio de Janeiro. Cara, eu peguei uma match muito ruim pra Call of Terapagos, que eu tava jogando no dia. Era Lugia. E, cara, isso que era uma coisa que aconteceu comigo com o deck. Eu mesmo não me ligava tanto nos atacantes. E, às vezes, meus oponentes não tão cientes disso também. Cara, eu só ganhei a partida por causa de um atacante que ninguém se lembrava na época direito, quando você enfrenta o Clauf, que era o Electrode Hisui, que bate sem energia nenhuma. Então, assim, cara, o fator surpresa nessas horas, por você ter essa experiência, cara, vale muito na partida. Bom, muito bom mesmo. O deck de Lugia aí era muito forte, já joguei contigo contra o deck de Lugia. E o Cloth Terapagos, então, nem se fala. Olhando aqui o lab do Limitless, você consegue verificar quais são os decks que mais foram jogados, tanto nos regionais de Gdansk quanto de Brisbane. E em comparação com agora com Las Vegas, a gente vê que teve um aumento, né, de Goldengo, como a gente já falou. Dragapult do Escunoir continuou ali no top 2. E nós tivemos uma queda do Green Snow, que sumiu de Las Vegas, o pessoal não aderiu. E Maicero Lege, Charizard Pidgeot, Gardevoir de Alicent continuam ali no top 10. Desses decks, pra vocês, eu acho que eu sei até qual é a resposta que vocês vão dar. Qual é o mais complicado pra vocês irem enfrentar? Pra mim, contra Goldengo, o Gardevoir de Alicent vai ser o pior. Precisa de muita coisa pra contornar ela. É possível ganhar, mas ainda é o pior desses decks. De Goldengo, vai falar mesmo. É muito difícil. Eu acho que eu tô na mesma. Ontem, assistindo o Regional de Las Vegas, partida de Goldengo com a Guard, com o Gelicente, sabendo que é o deck que eu escolhi pra jogar no Laik. Cada vez que você se via numa beco sem saída, às vezes tava, claro, nem comparando, mas dá pra sentir cada uma daquelas jogadas e pensar, cara, e se fosse eu? O que eu faria? E é uma situação muito difícil, né? Gelicente é realmente uma pedra no sapato, assim, Goldengo absurdo. Então, assim, dos grandes, né? É com certeza uma match muito complicada que precisa pensar muito. Pra poder... Tem como sair? Tem. Mas às vezes você gasta muito recurso pra tirar a Gelicente, fazer as jogadas pra depois ter que trazer a Gelicente pra você tirar ela do jogo. Então, assim, você tem que pensar, tiro ela do jogo de vez, tiro ela do jogo temporariamente pra fazer minhas coisas. É uma match muito, ainda mais é todo o motor da Guard funcionando, né? Energias de arte. É complicado. Eu vou ter que concordar. Acho que pra Goldengo, a Gardevoir, na verdade, já é um deck que exige muito do próprio player pra estar utilizando ela. Agora, a Gardevoir de Alicent, cara, eu acho que ele tira até um pouco também do seu emocional do seu oponente, cara. Porque, assim, você tem que estar toda hora pensando cada play, turno 2, turno 3, o que vai acontecer. Exige muito da administração de recurso do Goldengo. Você ter o item lock ali do Freelish é muito forte. Te atrapalha muito. Cara, a Gardevoir ainda tem pingente. É uma match, sim, bem complicada. Você vai ter que, cara, utilizar muito do seu cérebro pra poder tirar ali o bom proveito da match. Agora, só pra não ficar só na Guard de Alicent, não necessariamente um deck, mas eu acho que duas cartas que também são bastante pro Goldengo. Eu acho que até pelo estilo de jogo. Tramoias, né, do Gerosic, e a Aerie. Cara, são duas cartas que, assim, você tem que pensar duas vezes, pelo menos, antes de dar segmento no seu Draw Power, você ver o seu turno seguinte, porque a qualquer momento você fica, tipo, muito exposto a tomar essas cartas contra, se não me engano, Mega Absol e Zoroark, que eu também acho que é um deck que vai dar uma surpresa aí no like. Claramente, é uma engine boa, tem muita diversidade, né? Você consegue trazer diversas cartas para as 60 cartas dela. Então, assim, é uma matchup também que eu acho que você vai ter que pensar duas vezes, né?
né? Não vai tão seguro. Por mais que às vezes pareça ser uma match boa, você der... Pô, vou pegar nocaute e ganhar. Cara, quando você vê, você tá tomando L, perde todas as recuperações. E aí você já está numa situação que você tá perdendo uma boa match. Tem uma menção honrosa, mas o Toad Squirrel Baby também dá uma ferrada com o Goldengo. É verdade. E é uma carta que pode aparecer em Zoroark, por sinal, né? A galera... A Dragapult estavam utilizando, deram uma esquecida nela, mas com a ascensão do Goldengo pode ser que ela volte. Você tem que fazer exatamente isso que o Daniel falou, que é tá lembrando de fazer o seu manejamento de recurso, né? Não fazer. Eu achei que vocês iam falar Zero LED, mas eu jogo de Goldengo, né? Eu até já tentei montar o baralho, mas não é o meu deck preferido. Mas interessante, eu vi esse jogo, inclusive que a Marcela comentou da live de Las Vegas, e realmente o jogador de Goldengo sofreu ali, porque ele tava na frente, o jogador de Gardevoir tava com o Freelish na frente, aí ele colocou ainda o Pingente no Freelish, então o Goldengo não conseguia puxar energia, não conseguia dar nocaute e tomou uma Devolution. O jogador de Guard conseguiu espalhar o dano perfeitamente. Foi realmente bem. E usou quase todo o tempo. Então não teve retorno praticamente pro jogador de Goldengo. Mas interessante saber. Talvez então a gente veja para esse próximo campeonato, pro Laik, um aumento de Guard, né? Porque se é esperado um aumento de Goldengo, então talvez Zero LED, Guard esteja aumentando. Então é até interessante pensar para quem vai jogar o que fazer contra esses baralhos, né? Guard também é que nem eu falei, cara. É um deck que os pro players amam, né? É um deck que a galera consegue tirar muito proveito, quem tem essa experiência com baralho. Então, assim, é sempre uma boa escolha. Com relação aos eventos paralelos do Laik, tem diferença pros eventos de regional? São maiores? Como é que você teve experiência já? Os eventos paralelos pros campeonatos? Tem mais lojinha, tem mais experiências pra quem tá participando do evento, porque a gente viu que no regional de BH, pra quem não ia jogar o campeonato principal, tinha muito pouco a se aproveitar. Tinham poucas lojas, não tinha um espaço pra você tirar foto, pra você aproveitar enquanto não estivesse jogando. Pro Laik, é esperado algo diferente? Com certeza. O Laik, eu acho que, diferente de um regional, que é difícil você recomendar alguém como espectador, o Laik é uma opção muito mais tranquila. Você fica mais tranquilo de recomendar alguém como espectador por causa da stream, as lojas que sim, aparecem diversas lojas do Brasil lá para fazer o suporte ao evento. E sem contar também as áreas, né? Muitas das vezes tem jogos do Pokémon lá pro pessoal se divertir, tem eventos com Pokémon GO, e apesar de sim ter uma área extremamente grande para o pessoal jogar o TCG, tem muita coisa que os próprios players como espectador podem aproveitar. E os sides events, né? Apesar dos primeiros likes que eu participei, eu senti o side event melhor em questão de recompensa, você jogar pela prize wall e tudo mais. Vem decaindo um pouco nesses últimos regionais, eu acho principalmente, mas o Inter também. Mas eu acho que no Inter ainda acaba tendo uma experiência boa em relação a você jogar side event e disputar pela prize wall. Entendido. Lucas, você comentou que é a primeira vez que você tá indo a um evento, mas você sabe como é que é o esquema, que é a maratona de jogos sem parar, não tem pausa. Como é que você pretende lidar com isso? Cara, eu vou tentar ao máximo priorizar o tempo, né? Se eu, às vezes, saber que eu tô perdendo uma match, vou tentar perder uma aqui, vou tentar sair mais cedo pra, às vezes, comer, precisar de alguma coisa no banheiro, porque, pô, agora são 9 jogos, em vez de 8, vai ser pior ainda. Pô, e não tem nenhuma pausa pra comer, banheiro, tu vai ter que, às vezes, pensar, pô, será que eu tento arriscar aqui ou saio mais cedo pra poder respirar um pouco, descansar, né, pro próximo jogo. E às vezes vai ser uma questão de mental a mais do que tu, pô, às vezes tu fica cansado. Por isso que às vezes eu escolhi também o deck Goldengo. Eu ia tentar jogar de Divisional, mas eu pensei, pô, vou aguentar 9 jogos, enfim, tá pensando contador. Né? Aí foi, pô, também, como também tem mais Goldengo, acho que Goldengo é uma match difícil pra Green, agora com a Team Kick. Aí eu falei, pô, vou no safe, vou no que eu sei. Aí eu falei, cara, vou pensar às vezes uma match, às vezes tô uma bad match, já às vezes desistir mais cedo, se eu tiver como desistir também, né? Como você falou, acho que dá pra no Day One, dá pra perder acho que uns 2 jogos, dá pra perder 2 jogos e empatar um. Aí você tem que pensar, vai ser um pouco de mental agora também, com essas 9 partidas de jogo. E é a primeira vez, eu vou ter que levar muita coisa. Vou pedir umas dicas aí pro pessoal que já foi, o Daniel vai pegar dica com ele. Isso que eu ia falar. Pessoal, vocês que já foram, quais dicas que eles dão pro Lucas pra aguentar essa maratona de jogos que é o Laik? É muito complicado, não vou mentir. É extremamente cansativo, mas é a barrinha de cereal, barrinha de proteína, pra aqueles 5 minutinhos entre os jogos. E eu vou falar, gente, eu sei que Master é mais tranquilo, mas a gente tinha que sim ter horário de almoço, tá? Pelo menos
uma meia horinha, porque jogar de 8h30 da manhã a perder de vista por causa dos inimigos do fim é muito complicado. Então, assim, fica meu apelo. Falta essa meia horinha que eu tô pedindo. Não tô pedindo 1 hora de almoço, não. Meia horinha só pra gente conseguir. Mas é isso, é barrinha de cereal, sempre uma garrafa d'água que vai ficar quente. Eventualmente, se não for uma dessas garrafas térmicas, vai ficar quente. Mas é isso pra aguentar e, assim, é só isso, e respirar fundo. Se não tiver aguentando, eu acho assim, se não tiver perspectiva de day 2, dá uma dropada que eu digo só da match, porque realmente é muito cansativo. Muito. Tem que ter um pouco de preparo físico bem grande pra essa situação. Psicológico. Mas É aí psicológico a também. pergunta, você falou que não tem pausa banheiro. A pergunta é, vocês já viram alguém de fralda? Ah, Porque, pô, A gente não viu de fralda, mas alguns regionais atrás estava pelo Twitter, rolando a mesa do xixi. Então alguém se acidentou ali no meio do caminho. Em Las Vegas tem a cadeira do cocô, já tá no Twitter. então, ai, meu Deus do céu. tá virando tradição, fica coisa complicada. Às vezes a vontade é forte. Cara, eu vou te falar, eu acho que em relação a essa jornada aí de acho que 8 rodadas no dia, vai ser a capacidade pro like. Cara, eu acho isso muito bom porque você vai realmente. A experiência você tem que passar completa, né, cara? Não tem Sim. jeito. Se você realmente dropar na terceira, quarta rodada, por mais que você não tenha day 2, cara, pega essa experiência pra um dia inteiro jogando, porque vai ser isso, todo regional e Inter, 8 rodadas. É uma coisa muito importante, a garrafinha de água, cara. Nunca esqueça a garrafinha de água. Vai ser a melhor ajuda pra você. Um evento sempre você vai poder estar enchendo ela novamente. A única coisa que vai te proporcionar de ruim é que talvez em toda rodada você vai ter que dar uma passadinha no banheiro. É. Só isso. Mas, assim, cara, pra você se manter ali o dia inteiro, eu acho assim, hidratado, importante, alimentado, senão você não tira proveito nas rodadas, cara. Isso acaba te custando lá pela rodada 7, 6, já vai ficando um pouquinho mais puxado o torneio. Realmente, o fato de não ter a pausa específica para almoço, para hidratação, faz com que os jogadores tenham que ser mais estratégicos nesse ponto. No caso do regional de BH, por exemplo, eu levei uma garrafa d'água de 1,5 litro, não gelada, né, porque ela acaba esquentando mesmo, e diversas barrinhas de proteína. E eu ficava contando, a cada 2 jogos eu comia uma barrinha de proteína, perto da hora do almoço eu tentava comer alguma coisa a mais e sempre bebendo água entre os jogos. Acho que mais uma coisa muito importante também, cara, de aqui, uma boa noite de sono. Poxa, Cara, boa. isso faz muita diferença. Como é Por que dorme com essa experiência ansiedade de jogar? Cara, eu vou te falar, eu entendo. Ainda mais porque você tem que mandar a lista, você fica ansioso, você quer estar querendo treinar, assim, muito no seu último dia. Deslivar o deck. É importante, cara. Mas vou te falar, se tirar esse tempinho no último dia é muito bom, cara. Eu já joguei um regional que eu fui dormir muito tarde no dia anterior. E eu vou te falar, me custou ali nas últimas 2 rodadas. Que eu já tava quase caindo, assim, na frente do meu oponente, tentando jogar direito. Te custa muito. Uma boa noite de sono, até porque o evento começa bem cedo, faz diferença. Mas aí fica a pergunta, como ter uma boa noite de sono segurando a ansiedade, por exemplo, de gente que vai participar pela primeira vez, né, do like? Porque é complicado, porque a gente às vezes deita, principalmente, eu já posso falar desses dias que estão antecedendo a viagem, eu deito, eu fecho o olho, eu vejo Pokémon. Eu olho pro lado, eu vejo Pokémon. Eu estou começando a sonhar com partidas de Pokémon. Então isso, assim, tipo, zoeiras à parte, já mexe na ansiedade da gente pra caramba, né? Com certeza, faz uma... Você ficar ansioso antes do evento é extremamente normal. Você vai ficar pensando ali 24 horas. Tem jeito. Eu acho que no fundo a gente tem que sempre lembrar, né, que é um jogo, é pra divertimento, não pode fazer mal pra gente. Então, levando uma boa, tenta relaxar, eu sei que é difícil, mas a gente tem que estar bem pra jogar, pra gente dar o nosso melhor. Ganhando ou perdendo, o importante é dar o nosso melhor, que eu acho que no final do dia é o que vai fazer a gente se sentir satisfeito de ter participado, independente do resultado. Falando agora um pouco sobre a parte que é mais negativa de um evento desse, que é a questão do estresse, de você estar jogando por horas, de você, às vezes, perder aquele jogo que você achou que ia ganhar, ou tomar uma punição, e até mesmo a dificuldade da comunicação, porque é internacional, eventualmente você vai jogar com oponentes de outros países que não falam português, muitas vezes não falam português nem inglês,
como lidar com isso. Vou te trazer essa experiência e também, por mim, que eu já joguei 2 likes, eu acho que isso também vai um pouco da vivência mesmo. Meu primeiro like, se não me engano, os primeiros regionais também, mas principalmente o like enfrentando o pessoal estrangeiro, cara, tem uma dificuldade, uma barreira grande. Você fica realmente um pouco refém da situação. Vai chegar momentos que você vai jogar contra o seu oponente que, cara, você só vai observar o que ele tá fazendo. Pelo seu próprio conhecimento, você vai entender o que tá rolando do jogo. E ele é a mesma coisa, você vai ficar preso dentro dessa situação. Você vai só ficar analisando a partida e numa situação mais grave, aí sim você vai chamar o juiz para poder trazer ali o entendimento pros 2 jogadores. Muitas das vezes, comigo mesmo aconteceu, no primeiro like que eu joguei, cara, eu tava ali nas últimas rodadas para tentar pegar o Day 2, que eu enfrentei, se não me engano, um argentino. Eu devo jurar que esse argentino deve ter saído me xingando de tudo que é possível da mesa, por causa que era uma partida que teoricamente era vantajosa pra ele. Ele deu uma brincada no final. Eu só vi o jogo, vi que ele tava frustrado, mas eu consegui a partida e ali era sim ou não, né? Você passar ou não pro outro dia. Cara, eu vi que ele tentou dialogar um pouco comigo, talvez acho que até conversar a respeito de tipo, pô, Entrega. Muito importante essa partida pra mim. Só que, cara, assim, pra mim também, infelizmente, eu já não tinha experiência, assim, na fala. E, cara, eu também tava querendo vivenciar a experiência do torneio. Então, assim, cara, não tem conversa, sabe? A gente, infelizmente, é chato, mas poderia ser eu também. Então, infelizmente, boa sorte pra próxima tentativa. Mas, cara, é isso. Você vai criar situações que você vai ficar meio chateado, você pode ficar vai estranhar. Você tem que manter essa cabeça, sabe? Senão, isso pode te afetar muito pro dia 2, até mesmo para as últimas rodadas. Faz muita diferença. Boas dicas. Eu só tive a experiência no Regional do Rio de Janeiro. Eu joguei com uma senhora argentina e eu não falo uma palavra de espanhol. Eu acredito que ela também não falasse uma palavra de português. Foi basicamente isso. E foi mais complicado, porque no Regional do Rio foi a minha primeira experiência de jogo. Então, eu basicamente não piscava durante o jogo pra saber o que ela tava falando. Porque não é nem falando, né? No caso, jogando. Ela apontava pra carta e eu basicamente só concordando. E a gente até chegou a chamar um juiz pra dar uma ajudada, mas o juiz também não falava português. Então, no final do dia ficou um pouquinho complicado pra mim. Eu acabei ganhando a partida. Foi tranquilo, mas realmente saber que o like vai ser mais ou menos isso e tirar essa experiência. É complicado e se precisar, tem que chamar juiz mesmo e torcer às vezes pra mim um juiz que fale as 2 línguas pra auxiliar os 2 jogadores. Pra mim, eu tive a experiência no Cup de pegar 2 que falavam espanhola. Não sei exatamente de qual país eles eram, mas o jeito que a gente teve foi mímica e ali a gente jogava na mesa, perguntava, pô, fala inglês, fala espanhol, entende um pouco de português, dá pra gente se virar. E na dúvida, chama o juiz e o juiz vai ter que dar um tipo de auxílio, mesmo que ele não possa ficar na mesa 100% do tempo. Caso tenha alguma dúvida, caso aconteça alguma coisa, a gente vai resolver com o juiz. Assim, foi bem tranquilo nessa parte, porque a gente relativamente tranquilo, a gente não tava no mata-mata, no último das esperanças ali, nervosos. E como os decks eram bem padrões, a gente conseguia entender o que o outro tava fazendo. Só, eu falo, cara, vai falar com alguém que não fala a sua língua, você não fala a língua dela, faz uma jogada, pergunta se tá tudo bem, posso seguir, sei lá, joguei uma bola ninho, beleza, respondeu beleza, faz essa jogada, porque só pra garantir de que tá todo mundo se entendendo, no fim das contas, em vez de você só ficar jogando várias cartas ao mesmo tempo. Bem comentado por vocês também a questão do juiz. Inclusive, a gente tem um episódio do Top Diecast que fala da parte de juiz, a gente recomenda que vocês escutem. Mas não hesitem em chamar o juiz se vocês não estiverem se sentindo confortável com o rumo do jogo, se acontecer algo que vocês acharem estranho. Chama o juiz. O juiz tá ali pra te auxiliar, ele não tá ali pra atrapalhar e ele não é inimigo. Ele tá ali pra manter o estado do jogo. Então, qualquer coisa, chama o juiz. Isso não é mal visto, isso é da regra. Isso tá dentro do jogo, dentro dos termos. Então, assim, utilize tudo que você tiver, né? Você tem que contar com o juiz que ele tá ali só pra te ajudar mesmo. Em questão da dificuldade da fala, cara, gesticular é muito importante nesses momentos também. Até pro juiz que estão analisando as mesas, ver o jogador gesticulando auxilia, sabe? Então, às vezes você tem dificuldade na língua, mas gesticular, cara, é universal, né? Você consegue apontar, indicar, concordar, acenar. Então, assim, isso vai poder te ajudar bastante no torneio. Agora, em questão de penalidade, cara, eu acho que
que isso é uma coisa que, assim, infelizmente, talvez seja um evento canônico. Todo mundo vai passar por uma experiência assim, cedo ou tarde. E isso vai acabar te atrapalhando bastante. Eu acho que é a primeira vez que você toma um DPC numa jogada, ainda mais em umas partidas importantes, você fica abalado. Não tem jeito. Você vai acabar ficando abalado, você vai ter que dar uma respirada. E, cara, ali você vai trabalhar o seu mental, talvez não só para aquele torneio, mas sim também para os próximos, sabe? Eu acho que não tem como você evitar 100% isso sem ter vivenciado essa experiência dentro de um torneio grande. Você vai acabar tendo essa experiência, vai ser frustrante, mas é aquilo, cara. Mesmo assim, não quer dizer que é o fim da linha, sabe? Você pode ainda tirar alguma coisa dentro dessa experiência. Então, nessa hora, vai ser chato? Vai. Você vai ficar pensando nessa jogada e talvez o dia inteiro? Sim. Com certeza. Com certeza. Mas, cara, ainda assim não quer dizer que é derrota. Você pode continuar ali. Dá uma respirada, conversa. Se tiver que desabafar, desabafa entre esses turnos aí. Cara, é isso. Talvez seja uma parte um pouquinho mais chata do torneio, mas que também faz parte do jogo. Muito bom. E Lucas, o espanhol tá afiado? No espanhol não, vai ser ler imagem e ação, pô. Vai ser brincar de imagem e ação e mímicazinha, pô. Em inglês eu consigo bater papo, mas espanhol, cara, vai ser isso mesmo. Então... Vamos ter que contar Eu só espero que a cara não seja grosso. Tem que contar com o Ramon falando inglês com todo mundo, como foi no Regional de BH, né? Tranquilo. Mas eu só queria comentar o que o Daniel falou da questão da punição. Eu acho que realmente é muito isso, né? Quando a gente precisa passar por esse evento canônico. Eu ainda não tive a oportunidade de ganhar um DPC, mas eu tomei um warning num challenge que até hoje remói em mim por uma besteira. E eu sinto muito isso. E eu nunca mais errei isso. Eu fico sempre revendo. E foi um mínimo detalhe, uma pequena besteira que me rendeu um warning, mas só de já ser num challenge, né? Que não deixa de ser um evento Premiere, foi complicado, sabe? Então é isso, pode acontecer e que aconteça a gente pode desabafar, deve desabafar, mas que isso ajude a gente a melhorar como jogador, né? Não, só pra essa parte de tomar warning, tomar DPC, isso vai acontecer, o juiz vai chegar na sua mesa pra tirar uma dúvida se vai ficar nervoso, ou talvez um deck check. Importante, deck check. Eles vão levar o seu deck e você não fique no celular, ok? Fique olhando pro seu oponente fazendo nada durante o tempo. Mas só do juiz chegar perto de você, você já fica nervoso, às vezes você perde o seu rumo, respira. O evento não acaba ali por causa disso. Você pode contornar, entre rodadas, chega pros amigos, dá uma desabafada, põe a cabeça no lugar e volta a jogar. Porque se você ficar pensando demais naquilo, o seu torneio acabou. E aí realmente você não tem chance nenhuma. Então, vai chegando mais um final de mais um episódio do Top Deckcast. Agradeço o pessoal que tá ouvindo a gente nesses episódios. Pra quem for jogar o like, aproveitem essas dicas, quem já jogou. Boa sorte, mantenha calma. Aproveitem bastante o evento em questão de jogo, em questão de ter o contato com outros jogadores. Escutem a gente no próximo episódio. Agradeço novamente. Fortaleçam a comunidade Pokémon. Joguem nas suas liguinhas, nas suas lojas. Ajudem quem tá começando. Peçam ajuda para pessoas mais experientes. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu!